Nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, com a graça e na dependência do Espírito Santo de Deus, para que Ele fale ao nosso coração. Nós começamos uma mensagem pela manhã, falando sobre visão direcionada, e eu falei que eu ia começar de manhã e ia dar continuidade à noite. Então, se você não viu pela manhã, assista pela internet, e esteja envolvido com os cultos da sua igreja. Nessa noite eu quero trazer mais 3 pontos para a nossa reflexão, dentro do tema que começamos pela manhã. Nosso desejo é que você possa refletir sobre a sua vida, refletir sobre a vontade de Deus, sobre o seu coração, e que Ele possa te capacitar nesse tempo que estamos vivendo. Então convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 33 e versículo 35. Lucas capítulo 11, versículos 33 e 35. Os que encontraram, digam amém. Ainda não. Lucas capítulo 11, de 33 ao versículo 35. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero dizer também aos irmãos, nós estamos nos preparando para fazer batismos em breve. Estamos aguardando esse tempo melhorar, está bastante frio, Então vamos aguardar um tempinho, melhorar um pouquinho, para a gente poder então realizar o batismo. Então, se prepare você, que você ainda não se batizou, deseja se batizar, ou se você ainda não se filiou a Segunda do Gramacho, já tem frequentado há muito tempo, deseja fazer parte, é só procurar o pastor para a gente poder conversar um pouquinho, ok? Lucas capítulo 11, de 33 a 35, os que encontraram, digam amém. Agora sim, diz assim a palavra de Deus: ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fica escondida, ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nesta noite. O Evangelho de Lucas, ele proclama as boas novas da salvação em Jesus Cristo, mas ele não apenas proclama a salvação em Jesus Cristo, mas ele também afirma nos seus textos que Jesus é o Redentor poderoso. Ele é o único Filho de Deus, o que viria salvar e buscar o povo. Nós também entendemos dentro do Evangelho de Lucas que Lucas foi o médico amado, o autor dessa carta. Foi o médico que andou com Paulo, o amigo tão querido do apóstolo Paulo, o mesmo também que escreveu o livro do Atos dos Apóstolos. E Lucas então ele vai relatando os ensinamentos de Jesus, vai trazendo a evidência dos ensinos que Jesus passou para aquela comunidade, para os seus discípulos. E exatamente no capítulo 11, quando Jesus ensina sobre acerca da oração, ele fala sobre a acusação que se levanta contra ele. Ele aponta também os sinais de Jonas, assim como foi Jonas, as coisas aconteceram com a vida de Jonas. Agora Jesus fala no versículo 33 sobre a candeia do corpo. E o que nos chama a atenção é que ele vai fazer uma ligação entre a luz ou a lâmpada e os olhos. E essa semana, como eu falei pela manhã, eu tive que fazer um exame de vista para fazer uma avaliação se eu preciso trocar de óculos, a idade vai chegando e a gente precisa sempre cuidar da nossa saúde. E foi identificado que subiu meio grau, não estou mais com 1,5, agora estou com 2, eu preciso então trocar o óculos para a minha leitura. E nós vamos avaliar então a importância da visão, como a visão ela é fundamental em nossa vida. Antes eu poderia ler normalmente, hoje eu dependo de um óculos, para poder fazer a minha leitura, meus estudos, para poder desenvolver o meu trabalho. Isso é interessante que nós às vezes valorizamos outras partes do nosso corpo e nós esquecemos exatamente de alguns outros detalhes, como a própria visão. A visão é algo fundamental na nossa vida, é com ela que nós conseguimos trabalhar, nos defender, nos proteger, deslocar, estudar, pensar, apreciar a natureza, ver aqueles que estão próximos de nós. Mas a idade ela vai limitando a nossa visão. Nós vamos
dificultando, vamos perdendo, né? É natural, o corpo humano ele vai ao pouco se deteriorando devido à idade, devido às questões das células, dos músculos, eles vão perdendo o seu vigor. Mas, se nós formos analisar, o texto ele faz exatamente uma comparação com os olhos e a lâmpada. A lâmpada, diz o texto, é uma candeia, não pode ser colocada debaixo de uma vasilha e nem pode ser escondida. Se ela for escondida, ela não vai iluminar o ambiente. Então, o texto fala que ela deve ser colocada no quarto para que, no ambiente, para que a luz ilumine exatamente aquilo que é trevas, deixa de ser trevas e passa a ser luz. Então, a lâmpada não pode ficar escondida. E ele faz a comparação exatamente com os olhos, com a visão. Dependendo do ambiente que você está, da visão que você tem, do foco que você tem para a sua vida, você pode ter uma visão, os olhos transformando o corpo em algo bom, ou se ele estiver direcionado para as trevas, transformar o seu corpo em trevas. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre essa questão de visão, porque dependendo de onde você está focando a sua vida, dependendo do que você está vendo, do que você está pensando, do que você está planejando para a sua vida, o foco da sua visão, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Essa visão que você tem, ela pode te ajudar a crescer ou ela pode destruir a sua vida. Porque depende exatamente de onde você está colocando a sua visão, colocando o propósito da sua vida. Há uma frase muito interessante que fala que você é o que você come, né? Então, se você tem uma boa alimentação, provavelmente você vai ter saúde. Mas se você come alimentos que vão prejudicar a sua vida, provavelmente você vai ter uma doença, né? um problema de diabetes, dependendo se você come muito açúcar ou come muita gordura, vai entupir às vezes o seu coração, você vai ter problemas cardíacos. Então, a visão é a mesma coisa. Depende para o que você está olhando, depende para onde você está focando a sua atenção. Ela pode abençoar a sua vida, ela pode trazer luz à sua vida, ou ela pode trazer a escuridão para a sua vida. E o texto é bem claro, ele diz lá no versículo 35, portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. E o texto de Lucas, ele vai trazer esse ensinamento para nós, sobre foco. Aonde está a sua visão? Aonde você está planejando ou direcionando a sua vida? Para algo bom ou algo ruim? O que está provavelmente impedindo você de avançar? E eu quero conversar com você durante essa exposição aqui, de mais 3 pontos, e eu vou trazer um ponto que eu trouxe pela manhã e quero repetir aqui à noite, porque ela é fundamental. Então nós vamos pensar o seguinte: quais são as características da minha visão, da onde estou colocando foco, que podem prejudicar a minha vida, que pode transformar a minha vida em trevas, que pode impedir de eu chegar ao objetivo que Deus tem para mim, dos planejamentos que Deus colocou para a minha vida. E o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é que para você ter uma vida bem-sucedida, um foco direcionado para aquilo que é luz, que é certo, você precisa tirar os seus olhos das mágoas. Olhar para os acidentes da vida como mágoas, desilusões, tem sido um grande impedimento para muitas pessoas alcançarem um propósito para a sua vida, porque durante a sua caminhada da sua existência, eles ficam muitas vezes alimentando mágoas. O seu olhar só está sobre as coisas que aconteceram de ruim. Infelizmente, quando nós temos uma experiência ruim, nós sofremos um trauma tão grande, que muitas vezes isso faz com que você fique mais com o pé atrás. Vamos dizer que você passe por uma situação, por exemplo, como um assalto, dentro de um ônibus, e aquilo causou um trauma em você. Provavelmente, para você tomar esse ônibus novamente, vai ser um pouco preocupante, vai ser um pouco angustiante, e você vai ter que viajar naquele ônibus. Por exemplo, alguém cometeu, um amigo seu que te traiu, que puxou o seu tapete, você talvez fique com o pé atrás, porque isso é da natureza humana, é um sentimento de proteção. Você não tem mais aquela abertura para fazer amizade com qualquer outra pessoa. Isso é da psicologia, isso é natural, é uma defesa que nós temos. Nós não queremos passar pelo mesmo transtorno. Mas existe algo que nós temos que pensar. Se o seu sentimento, se a sua vida, ela está focada somente nas mágoas que você viveu,
Se os seus olhos estão direcionados somente para aquilo que fizeram com você, provavelmente a sua vida vai parar. Você não vai conseguir fazer mais nada. Você não vai ter mais segurança, você não vai ter mais alegria, você vai carregar aquela mágoa, aquela tristeza, aquele sentimento, se você não liberar perdão, e você provavelmente não vai conseguir prosperar, avançar na sua caminhada. Existe uma ilustração de um monge que ele quis fazer um teste com seu subordinado, com seu líder, com seu discípulo. Deu a ele uma laranja e disse o seguinte: olha, você vai carregar essa laranja para todos os lugares. Você vai levar essa laranja para casa, para o trabalho, para a escola. Você vai ficar com ele durante 30 dias. E durante 30 dias você não vai se afastar dessa laranja. E daqui a 30 dias então você volta. O discípulo então aceitou aquele desafio, pegou a laranja e começou a caminhar com ela. Ia para a feira, ia para o trabalho, ia para a escola, andava com ela para cima e para baixo, ia em todas as direções. E quando ele ia para uma festa, ele já não sentia mais alegria em estar naquela festa, porque a sua atenção estava voltada para a laranja. Ele não conseguia mais trabalhar direito, porque ele ficava preocupado se a laranja ia perder, ou se alguém ia perder, alguém ia tomar dele aquela laranja. E ele então começou a perder a satisfação de estar no meio das pessoas, porque a sua preocupação era só aquilo, era só aquela laranja. E aí a laranja começou a ter um mau cheiro, e ele então ia para as festas, e aquilo já estava incomodando as pessoas que estavam à sua volta. Ele então desistiu. Foi para o seu mestre e disse: olha, não quero mais fazer esse teste, eu não quero mais passar por essa prova, não consigo, eu perdi a alegria nas festas, eu ficava só com a atenção nessa laranja, eu não conseguia mais estar no meio das pessoas, porque ela já estava cheirando mal, já estava incomodando as pessoas que estavam à minha volta, e eu agora não quero mais participar. O monge olhou para ele, o sábio olhou para ele e disse: olha, você passou na prova, não tem mais prova. E o discípulo ficou pensando: mas como é isso? Como assim? Eu desisti no meio do caminho, não cheguei nem a 30 dias. E o monge disse: exatamente, porque você aprendeu. E aí o monge deu a ele a lição: se você carregar, como você carregou a laranja, as mágoas da sua vida, a tristeza, você não vai ter alegria em nenhuma festa, você não vai conseguir dormir, você não vai conseguir estar junto com as pessoas que você ama, porque você vai estar só focado no problema, só focado nos seus sentimentos. Se você continuar carregando esses traumas, esse sentimento mal dentro da sua vida, é provável que as pessoas que estão à sua volta comecem a ser impactadas por você. Assim como a laranja começou a cheirar mal, né, de azedo, de podre, as pessoas também podem ser impactadas pela sua mágoa, pelo seu sentimento de tristeza, porque quando isso acontece, quando você carrega essas coisas, isso não só impacta a sua vida, como impacta também todos que estão à sua volta. E aquele jovem então levou essa lição para a sua vida. Existem outras atitudes, como raiva, como angústia, como aflições, e todos esses sentimentos, eles estão sendo alimentados dentro de nós. Se a nossa vida for carregar esses traumas, nós não vamos conseguir viver. Você não vai conseguir alcançar o objetivo para a sua vida. Então você precisa direcionar esse sentimento, esse foco naquilo que fizeram com você, e precisa focar o seu futuro. Você precisa olhar aquilo que Deus tem para a sua vida. Todos são sentimentos que se alimentam dentro de nós, mas nós precisamos exatamente liberar a nossa alma. Temos que liberar o perdão, temos que colocar os olhos em Cristo. Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele liberou perdão sobre nós, e nós precisamos também perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos dificultam, aqueles que trazem sobre nós tormento. O preço foi pago por Cristo, e não há necessidade nenhuma de nenhum tipo de ação, de desgosto, ou algum sentimento que você pense, rancor, que possa melhorar a sua vida. Pelo contrário, só vai prejudicar, só vai tirar a alegria de você viver, só vai tirar a paz do seu coração. Então, uma visão bem-sucedida, como diz o texto, se os seus olhos estiverem na luz, vai tudo bem. Mas se ele estiver nas trevas, todo o seu corpo estará mal. E essas doenças, né, que nós temos hoje, como depressão, angústia, ansiedade, doenças da alma, doenças do espírito, tem
colocado as pessoas de joelho e feito com que elas perdessem a alegria até de viver, como há muitos que estão procurando até o suicídio, porque não conseguem mais estar vivendo. Então eu quero te dar um conselho nessa noite: tenha uma visão direcionada para uma vida plena, não foque nas mágoas, não foque os seus olhos nas desilusões da vida, perdoe, esqueça, avance, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Segundo, para você ter uma vida bem-sucedida, uma vida plena, você precisa direcionar os seus olhos, e você precisa tirar os seus olhos do medo. Esse ponto é algo importante, porque existem pessoas que estão com o seu foco no medo, não conseguem avançar, não fazem nada, não conseguem projetar a sua vida, como uma fobia, é um medo exagerado, né? Existem pessoas que têm medo de barata, medo de rato, têm medo de ambientes fechados, mas há pessoas que também têm medo da própria vida, têm medo de estar no meio de pessoas, têm medo de se relacionar, alguns têm medo de assumirem compromissos, e o medo, ele toma o espaço da nossa vida, ele não nos deixa, não nos permite avançar. Então, se você, meu querido, quer ter uma vida bem-sucedida, você quer ter uma vida próspera diante do Senhor, você precisa controlar os seus medos. Sabe por quê? Porque uma pessoa que tem medo, sabe o que ele vai buscar? Um esconderijo. Uma pessoa que tem medo, ele busca lugares escondidos. E eu acredito que se você quer viver uma vida plena com Cristo, quer viver uma vida plena com o Senhor, você precisa exatamente controlar os seus medos. É interessante, quando os discípulos estavam com Jesus, estavam no barco e Jesus vem andando sobre o mar, o texto diz que eles ficaram apavorados, e eles gritaram: é um fantasma! E Jesus estava andando sobre o mar. E é exatamente assim que acontece quando o medo bate ao nosso coração. As situações da vida, de desemprego, de doença, de enfermidades, que chegam sem a gente esperar. Uma crise, uma ameaça como essa que nós estamos vendo aí, do coronavírus, que graças a Deus está passando, colocam as pessoas em pânico, e esse pânico tira a alegria, tira a paz, e introduz dentro de nós doenças da alma, doenças como fobias, como dificuldades de relacionamento. O medo pode acontecer, é algo interessante, porque o medo ele faz você parar um pouquinho para pensar, não ser afobado, meter as caras assim e colocar em risco a vida. Mas você precisa entender que o medo, ele existe, mas ele não pode impedir você de avançar. Creia. A fé é algo que Deus nos desafia, a ter fé, a acreditar, a confiar naquilo que os nossos olhos muitas vezes não está vendo, mas o Senhor está dizendo ao nosso coração que é possível. Então o medo não pode nos engessar. Claro, podemos ficar até preocupados, mas ele não pode congelar a nossa vida. Há muitas pessoas que estão com foco no local errado. Em vez de focar na fé, de que Deus pode, de que o Senhor abençoa, e Ele pode abrir as portas da sua vida, da sua casa, para os projetos que você tem, se você focar no medo de que não vai dar certo, de que as coisas não vão acontecer, provavelmente você não vai chegar a lugar nenhum. Se os seus olhos for bom, todo o seu corpo será bom, mas se os seus olhos estiverem em locais provavelmente o seu corpo será plenamente mal. Então creia nisso. Deus é um Deus que faz milagres. Direcione a sua vida para coisas boas. Direcione a sua vida para aquilo que Ele prometeu a você. Direcione a sua vida de que, por mais que esteja difícil agora, o Senhor vai abrir o mar e o milagre vai acontecer, e Deus vai abrir as portas, e Ele é Deus de milagres, Ele é Deus que faz o sobrenatural. Os discípulos olharam, se assustaram: é um fantasma. Mas Jesus estava vindo sobre o mar para o encontro dele. E muitas vezes o medo faz com que tenhamos uma visão diferente da vida. Meu irmão, creia, busque o sobrenatural de Deus. Por mais que as coisas estejam difíceis na sua vida, creia que Ele é um Deus de milagre. Não tenha medo, confie. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança, Ele é o Deus presente. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Você pode orar, você fala com Ele, o Espírito Santo acompanha você, não só no culto, mas na sua casa, dentro do seu carro, no seu trabalho. As coisas estão embaçadas, estão difíceis, mas Deus está contigo por onde quer que você andar. Creia nisso, não permita que o medo
possa tirar a alegria do seu coração. Então nós podemos observar que não podemos colocar os nossos olhos sobre as mágoas, não podemos colocar os nossos olhos sobre o medo, e também o terceiro, nós precisamos tirar os olhos do passado. Há pessoas que mantêm os seus olhos no passado. Quem vive olhando para trás nunca consegue avançar. Isso é algo real. Se você ficar olhando o seu passado, as decepções, as perdas, e permanecer remoendo lembranças, provavelmente você não vai sonhar com o seu futuro, porque o seu tempo todo você vai estar olhando para o seu passado. Você não pode mudar o que aconteceu. Vou repetir. Você não pode mudar o que aconteceu. O que aconteceu já se concretizou. Você precisa perdoar. Você precisa levantar da onde você caiu. Você precisa restaurar a sua vida e avançar, porque só existe um lugar que está intacto ainda. É o seu futuro. O seu passado passou. A sua história lá atrás aconteceu. Você chorou, você se lamentou, foi ruim, magoou sim, doeu sim. Mas o seu futuro está intacto. E o seu futuro ele está em construção. É um dia após o outro, é um dia após o outro. O que aconteceu com você no passado não quer dizer que vai acontecer de novo. Você pode ser bem-sucedido no seu casamento, na sua história, nos seus estudos, na sua empresa, nos negócios que você tem, na obra de Deus, porque o seu passado ficou para trás. Nós temos um caso de uma mulher que conhecemos como a mulher de Ló. Diz o texto que Deus enviou o anjo, Deus enviou o livramento, Deus enviou tudo, mas ela ainda olhou para trás. E o interessante, ela não olhou para trás porque ela esqueceu a bolsa. Ela não olhou para trás porque ela esqueceu a chave. Ela olhou para trás porque o seu coração ainda estava na cidade. Ela olhou para trás porque o seu passado estava naquela cidade. Uma cidade promíscua, uma cidade violenta, uma cidade que não agradava a Deus. E Deus estava dando a ela um futuro. E Deus estava dando a ela uma nova oportunidade. Mas quando ela olha para trás e vira uma estátua de sal, todos nós conhecemos essa história, ela simplesmente demonstrou a sua incredulidade, demonstrou a sua falta de fé, demonstrou a sua desobediência, porque ela estava preocupada com aquilo que estava acontecendo lá atrás. E ela esqueceu que havia um futuro, que havia algo novo para a vida, que Deus havia planejado para o seu coração. Quando nós olhamos para trás, temos a tendência de nos punir e recebemos um peso que nós não deveríamos carregar. A Bíblia diz que o Senhor lançou no lago do esquecimento as nossas faltas. Você pode ter pecado, pode ter errado, pode ter falhado em algum momento da sua vida, ou quem sabe o seu companheiro, ou quem sabe o seu filho, ou quem sabe o seu amigo, ele pode ter errado, pode ter falhado. A Bíblia diz que ele leva para o lago de esquecimento o seu pecado, e ele não nos condena mais. Então, quando nós somos libertos por essa palavra, nós não podemos olhar para trás. Eu não sei o que aconteceu em sua vida, eu não sei o que ficou, mas uma coisa eu sei, há um futuro intacto que ainda precisa ser construído. Mas se você perder o seu tempo, olhando para o passado, olhando para a história que ficou para trás, olhando para o que as pessoas falaram, ou que elas estão falando, você não vai alcançar aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Você precisa focar naquilo que Deus tem para você hoje, e não permitir que olhar para o passado te impeça de avançar para o futuro. Se o foco estiver no passado, provavelmente você não vai alcançar as promessas de Deus. Ainda nós temos em Lucas, capítulo 9, versículo 62, o texto que diz: aquele que tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Deus deseja dar um novo horizonte para a sua vida, uma nova história, olhar para frente, direcione a sua vida para o futuro, e eu tenho a certeza que Deus tem grandes coisas para o seu coração. O que nós estamos aprendendo nessa mensagem pela manhã, eu ainda falei sobre a dor, eu ainda falei sobre a dúvida, tirar os olhos da dúvida, tirar os olhos da dor. Nós estamos agora complementando, tirar os olhos da mágoa, tirar os olhos do medo e tirar os olhos do seu passado. Porque, infelizmente, para a gente poder concluir aqui, há muitas pessoas que estão vivendo, irmãos, na mediocridade. Há muitas pessoas que estão vivendo abaixo da média daquilo que Deus tem para elas.
Sabe por quê? Porque elas estão aprisionadas com coisas que aconteceram, coisas que aconteceram em sua vida, uma decepção, matou, acabou o ministério, acabou a obra de Deus. E há muitos que estão aí, por aí, deixaram a obra de Deus, deixaram o chamado de Deus para a vida delas, por causa de problemas. Ué, Deus nunca nos isentou de problemas. Quem disse que não haveria problemas? Problemas nós temos o tempo todo, na vida espiritual, na vida familiar, na vida financeira, temos problemas. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Se eu fosse olhar pelos problemas, pelas desilusões e problemas que nós tivemos, já passamos, nós não estaríamos aqui. Mas a realidade é que o passado fica atrás e há um futuro para ser construído, só depende de você. O seu futuro é Deus que está te dando, mas ele depende de você agir, de você não se acomodar, de você não se esconder, de você achar que estou perdido, tudo acabou, não tem mais chance. Quantas pessoas estão assim, infelizmente, que perderam a alegria de estar na obra de Deus por causa de um problema, que perderam a alegria de estar servindo ao Senhor por causa de um detalhe, e estão mortas espiritualmente, estão longe da casa de Deus, porque colocaram o seu foco no problema. A palavra de Deus diz, se os seus olhos, ele diz exatamente assim, os olhos são a candeia do corpo, quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo será bom. Porque quando nós estamos cheios das coisas de Deus, de projetos, de sonhos, o nosso corpo reage, nós sentimos motivados e alegres. Mas se os nossos olhos, como diz o texto, versículo ainda 34, mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Então, meu irmão, eu quero trazer essa palavra para direcionar a sua vida. Tire os seus olhos do medo, tire os seus olhos da mágoa, tire os seus olhos do passado. Deus fez tudo novo, Ele perdoou os seus pecados, Ele abençoou a sua vida, e você precisa entender que há um futuro intacto, que para ser construído só depende de você. Depende de você levantar a cabeça, depende de você direcionar a sua vida e construir exatamente aquilo que Deus tem para o seu coração. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E essa palavra também é para você que está nos visitando, que está nos assistindo, porque muitas vezes nós cometemos na nossa caminhada algumas coisas que também nos deixam frustrados e também nos machucam. Muitas vezes podemos ter cometido uma falha lá atrás que você carrega isso até hoje. Essa falha tem atormentado você. Você se arrependeu. Você viu que você cometeu algo que não deveria ter feito, ou ter falado, ou ter praticado. E esse sentimento de remorso, esse sentimento de tristeza que você não conseguiu reparar, aconteceu. Isso tem machucado a sua vida. Eu quero te dar uma orientação nessa noite. Coloque os seus olhos em Jesus. Ele é aquele que perdoa os nossos pecados. Ele é aquele que sara as nossas feridas. É aquele que nos dá a oportunidade de viver um novo de Deus. Ele já morreu na cruz do Calvário para nos dar vida, e a Bíblia diz vida em abundância. Não vida de tristeza, não vida pela metade, não um pouquinho de bênção. É uma vida de abundância, de paz, de alegria e de prosperidade no Espírito Santo. O que você precisa fazer é arrepender, é entregar a sua vida a Jesus e dizer: eu quero viver uma nova história, eu quero viver um novo tempo, eu quero colocar os meus olhos naquilo que me dá esperança. Eu não quero olhar as mágoas, eu não quero olhar o medo, eu não quero olhar a dor, eu não quero olhar as dúvidas, eu não quero olhar para o meu passado, eu quero olhar para a cruz de Cristo, eu quero olhar para aquele que morreu no meu lugar, eu quero colocar os meus olhos naquele que me amou de tal maneira, que entregou a sua vida na cruz do Calvário por mim. Eu quero olhar para aquele que, mesmo sem merecer, me amou primeiro. No ventre de minha mãe já sabia quem eu era e o que eu seria. Aquele que fez tudo por mim. Aquele que me dá vida, que me dá paz e que ainda continua a cuidar dos meus passos. Você precisa entregar o seu coração a Jesus. Você, meu irmão, que está nessa igreja também, precisa fazer uma avaliação da sua vida e tirar os seus olhos das coisas que talvez falaram, fizeram com você e projetar o novo de Deus. Nós temos que tirar os olhos dessa pandemia que está passando e vai passar, e colocar os nossos olhos nos projetos que ainda continuam, para que a obra de Deus avance, para que a obra de Deus cresça e que as pessoas sejam plenamente restauradas pelo poder do Evangelho. A palavra de Deus nessa noite para a sua vida: aonde você tem colocado os seus olhos? Aonde você tem colocado o seu foco?
é necessário você restaurar a sua vida, porque Ele tem grandes coisas para você. Ele tem um futuro intacto, que para ser construído, só depende de você se arrepender, mudar de atitude, ajustar o foco e seguir, porque Ele é um Deus de milagre e realiza grandes coisas em nossa vida. Feche seus olhos, nós vamos orar. Eu quero deixar a oportunidade aqui nessa noite. Se alguém ainda afastado do caminho do Senhor, que entrou aqui para ouvir essa mensagem e desejou, né, cultuar conosco. Eu não sei o que aconteceu com a sua vida, mas Deus sabe. Eu não sei quais são as cicatrizes da sua alma, da sua história, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que Deus pode fazer tudo novo nessa noite. Ele pode escrever o seu nome no livro da vida, Ele pode perdoar os seus pecados, Ele pode construir uma nova história, mas depende somente de você. Você precisa ajustar o seu foco hoje, agora, para que você veja a glória de Deus na sua vida, veja a glória de Deus na sua família, veja a glória de Deus para o seu futuro. Deu tudo errado, mas Ele pode fazer tudo novo nessa noite, mas só depende de você. E eu quero deixar essa oportunidade. Eu não posso sair daqui sem dar essa oportunidade a você. A você que está afastado, está longe do caminho do Senhor e deseja ajustar o foco e colocar a sua visão no Senhor. Eu convido você, aonde você está, levantar suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Se alguém nessa noite, com esse desejo de ajustar a sua vida diante do Senhor, a igreja está de olhos fechados, eu quero orar por você, eu quero interceder pela sua vida. A hora é agora, o momento é hoje, para que o milagre aconteça. Se alguém, apenas um gesto de suas mãos, eu oro por você daqui, a você que está conosco nessa noite. A você que está também pela internet, Deus abençoe a sua vida, que onde você está na sua casa, entenda que Deus pode fazer tudo novo, pode construir uma nova história, mas depende de você estar focado. Você está focado na luz ou você está focado nas trevas? Vamos falar com Deus. Senhor, nós rendemos graças, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero agradecer ao Pai por essa palavra que nos dá ânimo, nos dá coragem, porque nada está perdido. Ó Deus, nos dá ânimo, nos dá coragem, porque Tu és um Deus de construir uma nova história. Agora eu quero abençoar a vida dos Teus filhos que aqui estão, a Tua igreja reunida, que a Tua graça, a Tua paz, e ó Deus, o Teu Espírito possa repousar sobre eles, e eles possam ser restaurados para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe, ó Pai, aqueles que nos acompanham de distante, que a sua casa, a sua família também seja repleta de paz e de alegria no Espírito Santo. Eu quero orar, ó Pai, nessa noite, pela essa semana, que Tu nos dê uma semana tranquila, oriente a nossa vida, a nossa ida e a nossa volta. Tome em Tuas mãos as decisões que precisamos realizar, tomar. E eu quero orar também por aqueles que ouviram essa mensagem, que a sua visão possa estar somente no Senhor, não aquilo que aconteceu, não no passado, nas mágoas, na dor, na dúvida, Senhor, mas que eles possam olhar somente para o Cristo, que nos deu a oportunidade de construir tudo novo. Nos deu uma semana de paz, de alegria, e mais uma vez clamamos, perdoa os nossos pecados. É o que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.